Oi, vem pra cá. Hoje nós vamos fazer algo diferente do que é o comum aqui na casa. Hoje nós vamos pregar juntos. Ah, a igreja, eu falei, amor, a igreja te ama. Você tem muitos fãs, mais que eu, viu, amor? Você é a boa parte, né? Que a gente cantou da boa parte. A boa parte entre nós é você, amor. Esse microfone, deixa eu ver como tá aqui. Ei. Bom, eu sou o Daniel da Priscila. Priscila do Daniel. A gente caminha muito com o pessoal do Casados pra Sempre. A gente tem que fazer isso, gente. Não, se a gente estiver falando junto é assim, né, amor? Glória a Deus. Queridos, vocês sabem que nós estamos já há algum tempo pregando uma série de mensagens que o Senhor nos deu. E essa série de mensagens está acabando. O Senhor, de uma tacada só, falei para vocês, né, de atacado, me deu alguns temas de mensagens que vocês têm ouvido essas mensagens. Nós temos uma para ministrar hoje, mas nós falamos sobre habilitar trabalhadores para a colheita, nós falamos sobre ser igreja. Na terra, mas sou a autoridade gerada pelo serviço. E hoje nós temos uma palavra para trazer aos irmãos aqui que é fundando igreja. Fundando uma igreja. Foi uma das mensagens que o Senhor me deu e confesso aos irmãos que eu não tinha o conteúdo da mensagem, eu tinha só o tema, o Senhor me deu o tema. Ele depois confirmaria esse tema aos nossos corações. E o que eu pude entender é que essa palavra não poderia ser ministrada sozinho aqui, eu não poderia pregar essa palavra sozinho, mas eu tinha que contar com a minha esposa aqui. E vocês vão entender o porquê disso no decorrer da mensagem. Mas nós vamos falar hoje sobre fundar uma igreja. Quantos de vocês acreditam que foram chamados para fundar uma igreja? Tem alguém que acredita nisso ou não? Amém. Alguns de vocês acreditam. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, eu não me sinto vocacionado para fundar uma igreja. Eu nunca imaginei isso comigo. Tá tudo bem. Você pode pensar que não foi chamado para fundar uma igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você foi chamado para fundar uma igreja. Você foi chamado para fundar uma igreja muito específica. E nós vamos falar sobre isso. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18, verso 20. É um texto muito conhecido. É um texto que explica quando os irmãos não vêm para a igreja, quando vem pouca gente. Mateus 18, 20. Vocês vão ver só. A gente quase que não precisa abrir essa passagem para falar, né, sobre ela. Mas Mateus, no capítulo 18, verso 20, diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Glória a Deus. 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus é o suficiente para que ele esteja presente. Qual que é o número mínimo de pessoas para que uma igreja seja fundada? 2 ou 3. A Bíblia fala que de Deus é o querer e dele é o efetuar. Que dele é o sim e dele é o amém. Glória a Deus. Então eu posso querer, mas eu preciso de um efetuar comigo. Eu posso ser um sim, mas eu preciso de um amém comigo. Para que uma igreja seja fundada, para que uma igreja comece, para que uma igreja nasça, eu preciso, no nascimento de uma igreja, eu preciso de pelo menos 2 pessoas. Então, às vezes, mais importante do que ter 1 milhão de pessoas dentro de uma igreja só, é melhor ter um sim e um amém, do que ter 1 milhão que não faz amém nem sim para ninguém. Vocês estão entendendo isso? Porque se uma casa estiver dividida, ela não subsistirá. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas quando há uma concordância na terra, também é ligado nos céus. Então, onde 2 de vós ligares na terra, também será ligado no céu. Então, o Senhor nos chamou sim para fundar a igreja, e ela pode ser fundada a partir de 2 ou 3. E o que pode ser 2 ou 3 pessoas? Uma família não é formada de uma só pessoa. Assim também uma igreja não é formada de uma só pessoa. Para fundar uma família, para começar uma família ou para começar uma igreja, eu preciso de 2. E aí vem o terceiro, depois que são os filhos. Amém? Então, quando eu casei com a minha esposa, há 9 anos atrás, nós começamos uma igreja em casa.
São os dois. Mas agora, depois de um tempo, veio a Melissa, depois o José, e daqui a um pouco mais filhos. Em nome de Jesus eu creio que o Senhor nos dará força, coragem, ousadia, intrepidez, para termos a quantidade de filhos que o Senhor sonhou para nós, e não quantos nós planejamos. Amém, gente? Nós queremos ter a quantidade de filhos que o Senhor sonhou para nós, não a quantidade que a gente imaginou. Amém? Então, por isso nós precisamos de um encorajamento do céu, de algo que venha do Senhor. Mas a partir do momento que nasceu uma família, como nesses dias nasceu uma família, o Renan e a Amanda, né? Glória a Deus, todos estamos felizes por isso, um casamento de gente tão boa assim, Renan e Amanda, gente. Coisa linda demais. Mas ali nasceu uma igreja também. Ali tem um sim e um amém. Ali tem um que fala e o outro que concorda. Para que seja ligado no céu aquilo que foi ligado na terra. Amém? Então, você pode me perguntar assim, mas pastor, então eu posso ser igreja só na minha casa? Não. Você pode fundar uma igreja na sua casa. Mas você não pode ser igreja sozinho, na sua casa, só com a sua família, porque desde o início a igreja se reunia nas casas, mas também se reunia no templo. E a Bíblia fala muito claramente a nós também em Hebreus 10, 25, que a gente não deve deixar de congregar. Então não tem como você ser igreja só na sua casa, mas você precisa ser igreja na sua casa também. Amém? Então é necessário que você seja igreja na sua casa e é necessário que você seja igreja aqui, para a honra e glória do Senhor. Eu me lembro de uma história de uma criança que falou para a mãe, para o pai ou para os irmãos da igreja, não lembro, que ela queria pegar o colchão dela e as coisinhas dela para mudar para a igreja. Falou assim, eu queria muito mudar para a igreja, queria morar lá. Falou assim, por quê? Não, porque lá o meu pai é legal. Porque quando ele está na igreja, ele é muito gente boa. Então não adianta eu ser igreja aqui e não ser na minha casa. Eu preciso ser igreja em casa para isso refletir no que eu sou aqui no ministério. Amém? Então, esse é o ponto inicial dessa mensagem, onde eu vou falar sobre fundar uma igreja. Na verdade, onde a gente vai precisar fundar uma igreja? A gente precisa fundar uma igreja na nossa casa, em primeiro lugar. Porque pode ser que tenha nascido uma família, mas ainda não nasceu uma igreja. Pode ocorrer que você tenha se casado, que você já tenha filhos, que você já esteja junto, que você já esteja 10 anos, 20 anos casados com alguém, mas uma igreja ainda não nasceu na sua casa, só nasceu um casamento e uma família. E é um momento agora que a gente precisa, então, pensar em como que eu vou fundar uma igreja na minha casa e na minha família. Agora, eu vou mudar de estágio, vou mudar de lugar, né? Eu vou avançar uma etapa. Né? Então, como eu falei, nós não podemos ser igreja só em casa, mas nós precisamos ser igreja aqui também. E quando calma, fiquem tranquilos, viu, gente? A Pri também vai falar. Fala assim, mas o senhor chamou a Pri para ficar do lado só? Não. Tranquilo, ela tem um depósito grande no Senhor, ela já vai falar. Mas quando nós não somos igreja em casa, nós corremos um sério risco de perder a nossa própria alma. O pastor Rubens deu spoiler aqui da palavra, usou o texto que eu ia usar, mas é a concordância, né, o alinhamento do Senhor aqui, né, pastor? E o pastor falou o que aqui, gente, que nós ouvimos? De que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. Amém? Então, a partir desses dois pontos, pensando em 2 ou 3 reunidos é uma igreja, e a partir do ponto que eu penso que se o homem perder a sua própria alma, não importa o que ele faça, o que ele ganhe, o que ele conquiste, não vai fazer valer a pena. E perder a alma pode significar algumas coisas. Perder a própria salvação, por exemplo. Então alguém pode correr atrás de muitas coisas, e quando se apresentar diante do Senhor, o Senhor falar assim, afasta-te de mim, eu não te conheço. E esse é o principal significado que nós usamos para perder a sua alma. E quando nós falamos de ganhar o mundo, geralmente o que a gente pensa? Que alguém pode ganhar muita gente para Jesus e acabar se desviando no meio do caminho e se perder e perder a própria alma. Amém? Mas quando eu olho para o texto de Mateus 16, 26, que é o momento onde Jesus fala sobre ganhar o mundo e perder a própria alma, ele me parece que ele está falando sobre coisas. Ele está falando sobre o quê? E não sobre quem. Ele está falando de coisas e não de pessoas.
E o que me parece então é que Jesus está falando assim, não adianta o homem ficar correndo o tempo todo atrás de coisas, se no final das contas ele perde a sua própria alma, porque o que ele vai poder dar de recompensa, o que ele vai poder dar em troca de ter perdido a sua própria alma? E o significado de perder a própria alma não é só perder a própria salvação, mas também é perder a alegria de viver. Perder a alegria de viver, porque a nossa alma, ela fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E às vezes a gente pode perder a alegria de viver porque a gente vive no automático. Então tem uma coisa que eu aprendi lá no Divinamente, lá do canal do Desascope, um pastor, psicólogo que participa sempre lá, ele estava dizendo o seguinte, que quando a gente começa a falar que a nossa vida está corrida, que os dias estão passando rápido, é porque talvez a gente não esteja criando memórias que marquem a nossa vida. Sabe, a gente tá deixando de sair para jantar com a esposa. A gente está deixando de sair para brincar com os filhos. A gente está deixando de sair da nossa rotina, do nosso dia a dia, para fazer uma viagem. E por não criar memórias, a gente entra no modo automático. É muito fácil a gente fazer isso. É muito fácil você entrar no automático. Na verdade, o mais fácil é isso. O mais comum é a gente entrar no automático e viver uma vida no automático. Mas o Senhor não nos chamou para viver, para trabalhar, pagar boleto, trabalhar, pagar boleto, trabalhar, pagar boleto. Não, não foi isso que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor nos chamou para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, no meio do trajeto e do caminho, nós não vamos perder a nossa alma, não vamos perder a alegria de viver, não vamos perder o desfrute da vida. Porque muitas vezes aquilo que era para ser um desfrutar se torna um peso e uma responsabilidade. Estar aqui para nós é desfrutar. Nossa, nós estamos desfrutando da amizade dos meus irmãos, da fé. Eu estou desfrutando de uma igreja que tem uma estrutura legal para poder me conduzir no momento de uma adoração e de um louvor. Eu estou desfrutando de um tempo onde eu vou aprender algo da parte de Deus através da palavra que está sendo liberada. Para nós não pode ser um peso estar aqui. Para nós não pode ser uma dificuldade. Se for, talvez a gente esteja perdendo a nossa alma. Por quê? Porque nós estamos no modo automático. Estamos aqui porque parece que tem que estar. Mas quando eu entendo que estar aqui é para mim um tempo de desfrutar de algo que Deus liberou e permitiu na minha vida, então eu vou viver as bênçãos do Senhor, eu vou viver esse desfrute. A Bíblia fala, goze o homem do fruto do seu trabalho. Então não adianta eu só trabalhar e não gastar bem o dinheiro. Eu tenho que saber como gastar esse dinheiro e parte de como gastar esse dinheiro é desfrutando. Goze o homem do fruto do seu trabalho. Cada um na sua medida, cada um na sua condição. Ah, pastor, mas para mim é muito apertado, eu não tenho dinheiro. Leva a sua esposa para para tomar um geladinho, sentado numa praça, de uma senhorinha que vende um geladinho. A gente já fez isso, amor. E era bom o geladinho da mulher lá. Então a gente pegava lá, ia lá, buscava um geladinho, sentava num banco de praça e não é o que eu estou gastando, não é o valor, mas é o tempo que a gente passou junto, conversando ali debaixo de uma árvore. Desfrutando da nossa amizade como marido e mulher, do nosso relacionamento. Então, para nós, estar em casa com a esposa não pode ser responsabilidade, não pode ser peso, tem que ser desfrute. É uma alegria, é um prazer. Tanto que lá em casa, geralmente, quando a gente chega, o outro faz festa. Quando um chega, o que estava em casa tem que fazer festa. Não é que tem que fazer como é uma regra, né? Mas é assim, já virou um hábito. E o José agora ajuda nessa festa. É papai, é papai, é papai, é papai. E a mamãe é pior ainda, né? Porque a mamãe ele ama a mamãe, né? De um jeito muito especial, né? Ele é agarrado na mãe. Então o José, ele faz essa festa. Por quê? Porque para nós, estarmos juntos como família não é responsabilidade. Eu preciso estar aqui porque é meu tempo com família, que eu destinei esse tempinho certinho aqui, que cronometrei aqui, que até 10 horas da noite eu vou estar com... Gente, não. É uma alegria. Tem que ser um prazer. Até porque todos que estão ao redor, inclusive filhos pequenos, como o José, por exemplo, de 1 ano e meio, ele sabe ler se eu estou lá por responsabilidade ou se eu estou lá desfrutando com ele. Amém? E se isso ainda não acontece, às vezes a gente precisa fazer isso de forma proposital, sabe? Intencional, na verdade, né?
Porque às vezes a gente não se programa para esse tempo e às vezes a gente precisa se programar. Da mesma forma como a gente programa o nosso dia de trabalho para que ele seja produtivo, o tempo que a gente vai estar com a nossa família também precisa ser produtivo. Tudo que a gente for fazer precisa ser intencional, de forma que, de fato, crie essas memórias. Né? Para quem assistiu Divertidamente, tem as memórias de longo prazo, e você vê que as memórias de curto prazo vão embora rápido, mas as de longo prazo ficam, né? Só um exemplo aqui, né? Ficando, mas é isso, ser intencional no que eu vou fazer, o que eu vou falar. Se de fato isso vai criar uma raiz dentro do coração dos nossos filhos e dos nossos cônjuges. É verdade. E nenhum sucesso nesse mundo compensa uma família destruída. Quando eu estou fundando uma igreja na minha casa, que é a minha família, no meio do caminho eu decido priorizar outras coisas que não seja a minha casa e a minha família. Eu priorizo o trabalho, eu priorizo o ministério, eu priorizo um monte de outras coisas e abandono a minha casa. Eu perdi minha alma. Eu perdi a minha alma. E se o casamento for destruído por causa de tudo o que eu fiz para as outras coisas, quando eu chegar diante do Senhor para prestar contas para Ele, eu não vou poder falar para Ele, ó, Senhor, mas vou falar a verdade, eu trabalhei, hein? Comprei casa na praia, comprei carro, abri 3, 4 empresas. Olha, eu fiz muita coisa. Tudo pensando na família. É verdade. Eu preciso dar um conforto para minha família. Aí se você perguntar para o José, para a Mel, para o seu filho pequeno, o que ele prefere? Que você fique com ele ou que você ganhe muito dinheiro? É lógico que tem uma responsabilidade, né, gente? A gente sabe que não é assim um mundo de Bob. Não é o fantástico mundo de Bob, não é o país, Alice no País da Maravilha, né, que tudo vai acontecer num passe de mágica. Mas tudo precisa de um equilíbrio. Tudo precisa de uma boa medida. Se eu estou fundando uma igreja na minha casa, eu preciso entender que essa igreja é o meu principal e primeiro ministério. É o ministério mais importante. Nós não podemos conduzir uma igreja aqui da mesma forma como vocês não podem ministrar ou exercer um ministério na igreja se a sua casa estiver em desordem. A prioridade é essa. E eu estava dizendo que, pensando na família, alguém pode fazer muitas coisas e acabar perdendo a sua família. Quando chegar diante de Deus e falar tudo que você conquistou, o Senhor vai falar assim, filho, mas eu não te chamei para conquistar tudo isso. Quando Deus vai falar com Abraão, ele chega perguntando o quê? Abraão, cadê Sara? Amém? Quando você chegar, Cláudio, diante do Senhor, ele vai falar assim, Cláudio, cadê a Márcia? Aí o Senhor vai falar assim, não, Senhor, está aqui, a Márcia, ela é até mais crente que eu, ela chegou antes. ela é uma mulher santa, está aqui, não é de brincadeira, não é, Cláudio? Mas assim, ela está aqui. Então, prestem bem atenção, quando nós chegarmos diante de Deus, a primeira coisa que Ele vai nos pedir não é o quanto que a gente ganhou de coisa, o quanto que a gente conquistou, o quanto que a gente trabalhou, mas essa nossa família chegou com a gente. Amém? Isso não está na Bíblia mas, assim tão claro, mas a gente vai percebendo em muitas passagens e através de muitos textos que essa é uma verdade apresentada, expressa na Bíblia para nós. Vamos abrir a Bíblia agora em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1. Amor, tem uns irmãos solteiros lá no fundo, ó. Você tem que ensinar para ele aquele chaveco gospel de fundar a igreja. Quando eu vi a Pri, pela primeira vez, ela estava loira naquela época. Ela estava com uma calça florida, na época era algo que usava bastante, né? E muito bonita, né? Muito gata. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. Ela passou com aquela calça, um salto alto, loira. Falei, Jesus, deixa eu pastorear essa igreja. Propôs, viu, gente? Propôs. Assim que fundou essa igreja. Foi assim mesmo que fundou a igreja. Eu olhei e glória a Deus que eu continuo, acho que mais, eu ia falar que eu continuo tão apaixonado quanto antes, acho que eu sou mais apaixonado hoje, pela minha esposa, pela mulher que ela é. E nós estamos felizes demais, né, de ver o que o Senhor está fazendo na nossa vida, na nossa casa, mas, de fato, acho que se for dar um conselho para os solteiros, é que você também é um fundador de igreja. Também vai fundar uma igreja, você também tem que fundar uma família, né? Então, evitem os eventos que você esteja de portão fechado, vamos chamar assim. Vou jogar videogame com os amigos. Não. Vai para uma reunião que tenha meninas também, né? Para os irmãos solteiros. Né? As meninas também, vai para uma reunião que tenha meninos. Viu?
É propósito. É propósito de Deus para você construir a sua casa, a sua família. Sabe, Lucas, que eu estava orando, pedindo ao Senhor que Ele trouxesse gente bonita aqui para COD, meninos, né? Jovem bonito, menina bonita, né? E você está vindo para cá, então glória a Deus que enquanto não estão vindo os bonitos, você chegou. Pode puxar muita sardinha, né? É. Mas assim, não, de brincadeira, não tô orando isso, não tô pedindo isso não, gente. Mas assim, eu acredito sim que nós precisamos despertar esse interesse nos nossos jovens. Os jovens que estão sendo criados dentro da igreja são jovens que muitas vezes não têm interesse. Aliás, os de dentro da igreja têm interesse em fundar, em construir uma família, mas os que estão lá fora não têm mais interesse em construir família. Os que estão lá fora parecem não desejar mais isso, não sonhar mais com isso. Mas os nossos jovens não serão assim. Os nossos jovens não vão pensar que eles vão viver a vida toda sozinhos, solteiros. Não, não. Os nossos jovens têm uma boa referência na nossa casa. Os nossos filhos têm uma boa referência na nossa casa. Eles veem um bom casamento em nome de Jesus. Se não vê hoje, vai ver daqui um pouco. O seu casamento vai ser transformado. Os seus filhos vão ver como você cuida da sua esposa, como você, mulher, cuida do seu marido. Para que eles queiram, eles desejem casar. Para que eles queiram isso para a vida deles. Porque quando eles olham e veem um casamento falido, muitas vezes eles não têm interesse. A gente percebe isso assim, muito claramente quando a gente olha assim, atentamente para tudo que tem acontecido nos dias de hoje em relação à destruição da família, deturpação, né, da imagem, do casamento. A gente percebe também crianças tão pequenininhas, já tão interessadas, falando em casamento, amando a família. E eu fico assim impressionada. Eu falo, Deus está fazendo algo sobrenatural. Né? Completamente na contramão daquilo que está acontecendo no mundo. E o que está acontecendo no mundo está vindo justamente para não permitir, né, com que isso aconteça, com o que Deus está fazendo. Então a gente tem que ter essa percepção, né, esse olhar aí como pais, a gente construir agora, né, uma base para essas crianças, para que sejam famílias, né, que sejam fundadas com base em um verdadeiro propósito. Né? Glória a Deus. A Melissa, ela tem 7 anos hoje, para 8 anos, mas já tem uns 4 ou 5 anos que ela fala sobre o casamento dela. Ela já escolheu a música, ela presta atenção em todas as chácaras que a gente vai, porque escolheu essa chácara, isso é bonito, isso não é. Ela já escolhe as características do marido. É isso aí. Ela pergunta, será que eu vou ser uma boa mãe? Ela se importa de cozinhar, né, de saber como cozinha. E o que acontece? Que quando uma criança tão pequena vem falar de casamento pra você, não diga pra ela assim, filho, o que você tá falando? Você não tem idade pra isso não, nem saiu da fralda, não sei o que. Não, você perdeu uma grande oportunidade de pregar pra ele sobre um princípio maravilhoso. Aproveita o momento. Pai, quando que eu vou me casar? Ô filha, vamos lá, senta aqui, deixa eu falar com você. O Senhor já preparou o seu marido. Esse seu marido está crescendo também, igual você. Quando você se tornar mulher, ele se tornar homem, vocês vão se encontrar. Ele está por aí. Mas o Senhor está cuidando dele, está treinando ele, está preparando ele para ser seu esposo. Então a gente aproveita o momento, não descarta o momento. Para quando seu filho se tornar um adolescente, ele não possa ver em você alguém que não possa ser um confidencial dele. Alguém para quem ele possa contar os segredos, contar os amores, contar as paixões dele quando ele estiver na adolescência. Se nós criarmos esse vínculo com os nossos filhos, se nós criarmos esse relacionamento com os nossos filhos, quando eles desejarem estar com uma outra pessoa, a primeira pessoa que eles vão contar é para nós. Eles não vão precisar fazer nada escondido porque meu pai não quer conversar sobre isso. Minha mãe não quer conversar sobre isso. Não. Aproveitem bem as oportunidades para que, em nome de Jesus, os teus filhos, nossos filhos, né, eles cresçam já desejando isso. Né? Em nome de Jesus, para que eles queiram casar e formar uma família. Amém? Capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Ou seja, se alguém deseja fundar uma igreja, se alguém deseja cuidar de uma igreja, está desejando uma coisa boa. Verso 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Aí tem um que eu quero destacar aqui. Marido de uma só mulher. Então já fala de família. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável,
pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria... Estão comigo? Nós estamos no verso 4. Ele deve governar bem a sua própria... sua família, sua casa. Amém. Tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias, confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido também de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escreva essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Glória a Deus. Lemos um bom texto aqui, não é comum a gente fazer isso também, né? Mas é muito importante nós entendermos, como está escrito aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3, que para nós fundarmos uma igreja, a lista de requerimentos, vamos chamar assim, vai a lista de exigências que a Bíblia faz para nós sermos fundadores de uma igreja, inclui apenas uma habilidade e inclui um monte de caráter. Seja não apegado a vinho, não seja avarento, marido de uma só mulher, e fala de um monte de coisa de caráter, mas só fala de uma que é de habilidade, que seja bom em manusear a palavra. Então, meu irmão, antes de nós pedirmos dons ao Senhor para começarmos uma igreja, antes de nós pedirmos dons ao Senhor para nos movimentarmos na igreja, antes de nós pedirmos aquilo que o Jesus Cristo tem de poder liberado para nós, vamos pedir o caráter de Jesus na nossa vida. Melhor do que receber poder de Deus é receber o caráter de Jesus em nós. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. É melhor receber, então, o caráter de Jesus na nossa vida do que receber o poder dele. E a Bíblia nos ensinou aqui, como nós vimos, que tanto diáconos como bispos, ou seja, qualquer um que exerça um ministério, precisa governar bem a sua casa. Eu falei aqui no início daquela série de mensagens que nós estamos pregando, e todas elas têm um propósito. Já falei para vocês várias vezes. Gerar uma consciência missionária da igreja em nós. Amém? Nós precisamos entender para o que nós somos chamados e cumprir esse chamado. Agora, eu preciso entender também que antes de sair fazendo qualquer coisa para o Senhor me chamou para cuidar da minha casa em primeiro lugar. Do meu casamento, da minha família, dos meus filhos. Não posso começar nada fora se a minha casa ainda não estiver em ordem. Né? Como o Senhor Jesus falou, acho que para o rei Ezequias, né? Aí os irmãos vão me ajudar com a palavra, que falhou um pouco a memória aqui, mas eu acho que é ele mesmo. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Então, nós precisamos ter sempre essa convicção, essa certeza. Governar bem a casa, para poder governar a igreja, é uma habilitação para o ministério. Não é só uma coisa assim que o apóstolo Paulo diga assim, é importante, é bom, se ele for alguém que governe bem a sua casa, é melhor. Não está dizendo isso. Ele fala que é uma habilitação. Se a pessoa não governa bem a sua casa, está desabilitado para cumprir o chamado, a missão do Senhor, está desabilitado. Pastor, eu não governo bem minha casa, então eu não posso cumprir o chamado? Ainda não, mas você pode passar a governar bem a sua casa a partir de mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de mente, e começar a fundar uma igreja na sua casa. Começar a abrir a primeira igreja que o Senhor te chamou para abrir, uma igreja na sua casa. É legal a gente lembrar daquela frase, né, amor, de Martinho Lutero. Se eu lembro. Eu não lembro exatamente o tempo que ele fala, né? Mas ele fala que tem um certo tempo de casamento,
aperfeiçoou ele muito mais do que todo aquele tempo que ele passou no monastério, né? Todo o tempo que ele foi preparado para ser realmente alguém equipado para cuidar da igreja. Ele falou: nem se compara aquilo que eu tenho passado no meu casamento agora, tudo que eu tenho aprendido e a forma como isso tem me habilitado. Até porque o casamento, quando nós casamos, pelo menos 50% de quem nós somos precisa morrer. Quando nós temos filhos, aí os outros 50% que vai para o caixão também. Okay? Então, se você quiser morrer para si mesmo, case e tenha filhos. O Evangelho nos chamou para isso. Jesus nos chamou para renunciar a nós mesmos, tomar uma cruz e morrer nela. Quer morrer? Case e tenha filhos, porque as suas vontades serão menos importantes. Sempre vai ser a vontade do outro mais importante do que a sua, até que um dia você encontre lugares... Mas em tudo isso tem um desfrute também, né? Não é um sacrifício como quem está sempre sofrendo por fazer. Não, é um sacrifício que tem prazer. É esse que é o ponto. Eu fico feliz em negar a mim mesmo e ir lá atender minha esposa. Fico feliz em negar a mim mesmo e atender o meu filho. Não é uma coisa que tem que ser para mim, como eu já falei, não pode ser uma responsabilidade pesada. Tem que entender que o servir dentro da minha casa é também um prazer, é um privilégio, é uma alegria para nós. Né? Então, para uma igreja ser saudável, ela precisa fluir nos 5 ministérios. Se nós vamos fundar uma igreja na nossa casa, então nós precisamos fluir dentro de casa com os 5 ministérios, amém? Quantos irmãos lembram os 5 ministérios? Vou ajudar vocês. Com a palma da mão fica fácil, porque assim a gente olha para o mestre, e o mestre tem muita profundidade quando ele vai falar aos nossos ouvidos. Amém? O mestre tem profundidade para falar. A fala do mestre é muito cheia de profundidade, então ele fala muito profundo aos nossos ouvidos. O pastor é aquele que tem uma aliança com Deus para cuidar da igreja. O evangelista é aquele que vai mais longe. O profeta é aquele que indica a direção. E o apóstolo, ele alcança os outros 4 ministérios. Então é assim que a gente faz uma memorização dos 5 ministérios. Né? Então, para uma igreja ser saudável, ela precisa ter pastores, mestres, profetas, evangelistas. Ela precisa do ministério completo. Mas isso também precisa ocorrer na nossa casa. Né, mano? Então, evangelista. Nós precisamos evangelizar os filhos e o cônjuge. A Pri fala sempre uma coisa, eu quero que ela diga aos irmãos agora sobre a questão da salvação na casa. Antes, deixa eu contar uma história, né? Eu tava morando ainda na casa do meu pai, eu era solteira, já fazia faculdade, então já tava mais velha, vamos falar assim, né? E um dia eu tava fazendo almoço com meu pai, ali só dando um suporte. Aí o meu pai falou: ó, faz o seguinte, eu vou terminando aqui, você vai montando a lasanha. É o quê? Montar uma lasanha? Aí ele falou: você vai montando a lasanha. Eu nunca fiz comida na minha vida. Como assim? Ele falou: não, montar uma lasanha, só montar uma lasanha. Pra quem não sabe, gente, eu não fui criado pela minha mãe, fui criado pelo meu pai. E o meu pai contratou alguém para fazer comida na nossa casa, então eu nunca tive ninguém que me ensinasse. Assim, então hoje eu falo para as mais novas, né? Eu falo: aprende com a sua mãe. Quando sua mãe tá te mandando arrumar a casa, arrume mesmo. Porque é a oportunidade que você tem de aprender o que você tem que fazer. É muito triste, gente, chegar nessa idade e não saber fazer nenhuma comida. Até hoje, às vezes eu chego na minha mãe e falo: como que fez isso? Porque eu nunca fiz, nunca ninguém me ensinou. E essa é a oportunidade, às vezes, das mais novas, né? De aprender enquanto ainda estão na casa dos seus pais. E aí meu pai me zoou, ele falou: não, não é possível. Mas tudo bem, né? Ele falou: agora eu vou te ensinar, então você vai montar uma lasanha. E aí chegou no culto à noite, o pastor começou a falar, e falando, e falando, e falando. Ele falou assim: olha, você que tá aí, é o seguinte, você tá orando, você tá pedindo para Deus o melhor homem, a melhor pessoa, a melhor esposa. E aí você pede tudo do melhor, tudo do melhor, tudo do melhor. Só que você não faz nada para isso. Você não sabe nem cozinhar. Aí você pede para Deus um filho dele, o melhor que tiver, para você chegar e matar ele de fome. Não dá não, meu pai fez assim. Eu falei: meu Deus do céu, que vergonha, como que eu consigo pedir? De fato, gente, tava pedindo, tava orando, tava esperando no Senhor. E eu não sabia nem cozinhar. Eu falei: Jesus, isso faz sentido. Mas por que eu falei isso? Porque a gente precisa entender que os nossos cônjuges, o nosso filho, qualquer pessoa aqui, nós somos filhos. E a gente precisa ter esse entendimento. É muito fácil a gente olhar para alguém que chegou ali
hoje, todo ferido, todo machucado, e a gente fala, olha, Deus tem um plano lindo para você, Deus tem algo para sua vida, mas eu não consegui olhar para ele e falar, viu, Deus tem algo lindo para sua vida também, porque a gente acabou de brigar, porque ele acabou de deixar uma toalha molhada em cima da cama. Aí eu já não consigo mais enxergar quem ele é em Cristo. Quando ele faz algo que me importuna, algo que me incomoda, eu fico brava com ele, eu já não consigo mais enxergar nele esse filho de Deus. Eu já não consigo mais enxergar os propósitos do Senhor dentro dele. Então, dentro de qualquer relacionamento, mas eu acho que de forma mais intensa, dentro da nossa casa, com os nossos filhos e os nossos cônjuges, a gente precisa ter essa noção de que nós somos também evangelistas e de que eu preciso garantir a salvação do meu cônjuge. Né? Como a gente falou aqui agora, que quando a gente chegar no céu, Deus vai pedir quem? O seu cônjuge. Cadê ele? Cadê? E às vezes a gente perde a salvação do nosso cônjuge porque a gente não se dispôs a evangelizá-lo, ou então não se importou mais, já não conseguiu mais enxergar quem ele era, já não conseguiu mais dar o devido valor e respeito. Então eu sempre falo, principalmente quando a gente vai aconselhar casais, eu falo, calma, você está diante de um filho de Deus, respeita, não tem briga mais aqui, acabou a briga, você não vai mais brigar, a partir de agora você é evangelista e você vai cuidar da salvação. Vocês não vão se separar agora porque você é responsável pela salvação. Enquanto vocês juntos não forem completamente aperfeiçoados no Senhor, isso aqui não vai acabar. Né, amor? A gente sempre entra com essa fala, porque essa noção de que nós somos evangelistas e que nós somos responsáveis pela salvação de quem está perto de nós precisa ser, já estar, né, na verdade, no nosso subconsciente. Nossa mente já precisa estar renovada dentro desse princípio. Para nós evangelizarmos a nossa casa, é muito importante que a gente entenda, como eu falei aqui no início, que a igreja, por exemplo, para nós é um prazer. É um lugar de desfrute. Nós já vimos muito amigos, irmãos que a gente tinha muito acesso, tem até hoje, né? A gente é muito próximo, e sempre levava muitos problemas da igreja para casa. E ficava falando dos problemas e dos irmãos da igreja na frente dos filhos. Eu vou falar para vocês, vocês fazem, olha gente, para falar bem a verdade, não é nenhum, não tem, eu não sei qual é a palavra certa para usar aqui, mas é bem claro isso para mim, que aqui na COD, de verdade, a gente não enfrenta muitos problemas aqui na COD. A igreja está bem, ela está saudável, então a gente nem sequer precisa tratar muita coisa em casa. Mas como evangelista da minha casa, da minha família, dos meus filhos, que às vezes não entendem todas as coisas, eu nunca posso sair da igreja falando assim, hoje o pastor, hoje o louvor, hoje a igreja, não sei. Eu não posso sair reclamando daquilo que o Senhor nos deu. A igreja precisa ser, mas isso precisa primeiro ser uma verdade em nós, porque não dá para fingir isso, não dá para mascarar isso. Se a igreja não for um prazer para mim, se não for um prazer para minha esposa, os meus filhos vão ter problemas em ver a igreja depois. Então, quantas vezes nós vivemos assim? Quantas vezes nós fizemos isso? Onde a gente tinha problema para enfrentar, problema sério dentro da igreja, a gente tratou isso na frente dos filhos. Se nós formos tratar alguma coisa na frente dos filhos, como a gente já fez muitas vezes em casa, eu gosto muito que a Melissa, quando ela vai na casa de amigos, às vezes os amigos trazem um feedback para nós, falam assim, gente, como ela é resolvida, né? Ela é desenrolada com os sentimentos, com as emoções dela, mas acho que é por causa do treinamento que passa lá em casa, que você viu como que a Pri chega para conciliar os casais, você viu? Ninguém imaginava que ela seria essa xerife, assim, ó, o negócio vai acabar a briga aqui agora, né? Mas é boazinha assim, né? Mas em casa tem, assim, uma questão de transferir para os filhos um sentimento, uma emoção resolvida. Vamos tentar ser resolvido, gente. Ninguém fica brigado com ninguém aqui dentro. É porque quando a gente enxerga uma demanda, isso não porque hoje nós somos pastores de igreja, tá? Mas desde sempre. Quando a gente enxergou uma demanda dentro da igreja, a conversa no carro é assim, ó, como que a gente vai fazer para melhorar isso daqui? Isso, exatamente. É nesse ponto que eu ia chegar. A gente percebeu que tem uma dificuldade, a gente percebeu que tem uma falha dentro da igreja, mas se eu enxerguei, eu sou responsável. Deus está me habilitando de alguma forma, porque Ele abriu os meus olhos para aquilo. Então a gente já vai chegar no carro conversando. Algo não dá certo, e o que a gente vai fazer para resolver isso? E já vamos resolver. E esse tipo de conversa, então, se for algo óbvio
que seja público, né, que a Melissa possa saber, se a gente pode conversar na frente dela, porque daí ela aprende também. Ó, tinha uma demanda, o que eu vou fazer? Funciona. Então, a gente até pode mostrar o problema na frente dos filhos, mas não por murmuração e reclamação. A gente mostra o problema e fala assim, qual é a nossa posição? O que a gente foi chamado para fazer? Como igreja, qual é a resposta que a gente vai dar para o problema que tem aqui? Então, a gente aproveita o momento e treina os filhos. Já é até o próximo ministério que eu marquei aqui, que é de mestre. O mestre na igreja, ele foi habilitado para habilitar. Ele foi chamado por Deus para treinar e equipar os irmãos para que eles possam exercer os ministérios deles. Então, da mesma forma, é comum, esses dias, nós precisamos atender pessoas numa situação que a gente tinha a Melissa e o José junto com a gente. O que a gente falou para o outro? O que a gente pode fazer? A gente não tem com quem deixar. Eu falei, amor, o período que a gente está vivendo hoje tem o José e a Mel. Vamos contar que a graça do Senhor vai vir sobre nós, quando a gente chegar lá vai dar tudo certo. A gente vai levar os dois porque não tem saída. Mas é muito legal que enquanto a gente leva, a gente treina os nossos filhos. A Melissa, um tempo atrás, falou pra mim assim, ô pai, filho de pastor, filho de pastora, é pastorinho e pastorinha? Eu falei, sim filha, nós somos uma casa pastoral. Você é uma pastora no meio das crianças. Você é uma pastora nesse mundo. Então, de jeito nenhum eu falar assim, mas filho de crente é crente. Não, filho de pastor vai ser pastorzinho sim. Então alguém poderia aqui, não é o caso, mas assim, alguém poderia reclamar, nossa, o filho do pastor subindo lá no púlpito, é lógico, o pastor está lá. O filho do irmão da mesa de som vai estar na mesa de som. Ele vai buscar o pai, ele vai estar no mesmo ambiente, no mesmo lugar, ele quer estar com o pai. Então a gente aproveita o momento e ensina. E a nossa vida com Deus precisa ser transmitida e ensinada aos filhos para essa questão da evangelização, né? Isso durante o dia, enquanto as coisas estão acontecendo. Muitas vezes não dá para parar e falar, não, agora vamos fazer um culto onde eu vou te ensinar tudo sobre isso. Mas não, durante o dia, no carro. Esses dias foi até curioso, né? Que a minha filha chegou falando pra mim assim, ela falou, e você é uma professora. Eu falei, eu sou uma professora? Ela falou assim, então, eu tava falando com o João sobre profissões, porque o João é meu primo, tá? Pra quem não sabe. Mas ele é como se fosse um irmão, ele convive comigo, né? Tá na casa do meu pai. E aí, enquanto eles falavam sobre profissões, aí ela me explicou, ela falou assim, olha, o João falou que você tem a sua profissão, mas ele acredita que você seja uma professora pra mim. Porque durante o nosso dia a dia, enquanto a gente sai pra almoçar, em tudo, a gente tá observando o comportamento, tá observando o que tá falando, e aí a gente vai ensinando, nós vamos sendo mestres, né? E também existe essa diferença até em relação ao cônjuge. Quando acontece algo errado, que nem eu disse, né, tem uma confusão acontecendo dentro do relacionamento, muitas vezes o que a gente quer fazer é brigar. Não, peraí, vamos discutir isso daqui que a gente vai resolver isso daqui. Não é mais sobre brigar, é sobre ensinar. Eu também sou responsável por ensinar. Gente, eu tenho um marido que é pastor. Eu preciso de um certo tempo para ensinar alguma coisa pra ele. Então eu sempre uma raça falo difícil, sabe, pastor? a gente precisa de um tempo para conseguir brigar, porque eu nem conseguiria. Primeiro eu tenho que ir lá, ver onde que tá na Bíblia exatamente tudo que eu vou falar, porque tudo precisa fazer muito sentido antes que eu chegue nele e fale alguma coisa. Ele vai falar, não, mas isso nem tá na Bíblia, é o que você acha? Eu falo, ixi. Mas a gente precisa realmente parar um tempo, pensar, tirar, né, todas as nossas emoções, a raiva, ali, algo que a gente possa estar sentindo, porque daí agora é o tempo de ensinar. Lembra da salvação? Eu sou responsável pela salvação dele. Então, dentro desses 5 ministérios, esse é o momento, então, que eu vou ensinar. Não é mais sobre discutir, porque eu quero saber se eu estou ganhando ou não. Se eu tenho razão ou se eu não tenho razão. Não, isso não existe mais. É sobre ensinar princípios e fundamentos que estejam baseados na palavra e na vontade do Senhor. E a mesma coisa também sobre ser ensinável, né? Se tem um mestre, né, dentro da casa tem um mestre, tem um aluno. Às vezes ele vai ser o mestre, eu vou ser o aluno, eu vou ser o mestre, ele vai ser o aluno. A gente precisa ter essa noção, né, de que a gente está contribuindo para o ministério dele naquele momento. Ele está operando ali como mestre, então eu vou ser a aluna. E o casamento ele vai ter muito respeito quando a gente consegue se enxergar como filhos de Deus, como a Pri falou. Então, nós já tivemos que administrar conflitos na frente da Mel. Situações até difíceis de administrar.
Mas como que a gente não fez um escarcéu, uma brigaiada, uma coisa feia, carnal, almática, na frente dos filhos? Olhando um para o outro como filhos de Deus. Eu tinha cometido um erro nesse dia, nesse evento, né, nesse momento. Eu tinha cometido um erro grave, mas que para mim não era um erro. Eu estava vendo uma situação de uma outra forma, eu tinha uma outra ótica para aquilo, mas isso ofendeu a Pri. E com razão, eu entendo que tenha ofendido mesmo. E nós começamos a discutir um na frente do outro. Só que, apesar de não ter barraco, o tom de voz muda numa discussão. E mudou o tom de voz, a Melissa percebeu o ambiente. Isso não é normal aqui em casa. Eles não conversam assim. Aí a Mel veio e falou assim, gente, vamos parar com isso, tá estranho esse tom de voz de vocês. Não era uma briga assim explosiva, um gritando com o outro, mas era um tom de voz diferente, era uma conversa mais séria, tensa, isso. E aí a Melissa viu isso e falou assim, gente, o que está acontecendo? Eu aproveitei o momento de conflito para mostrar para ela como resolve um conflito de um jeito espiritual. Falei, filho, o papai errou, não entendia que era um erro, mas eu errei, eu ofendi a mamãe, e agora eu preciso pedir perdão para ela, a gente precisa se consertar, porque a gente vai viver para sempre junto. Nosso casamento não vai acabar por causa disso. Vai resolver isso hoje, para que daqui a pouco tudo esteja ok. Até perguntei para a Pri na hora, né? Falei para vocês no domingo passado, ela com uma boa melancólica nesse dia já. Falei assim, amor, você consegue me perdoar, gata? Preciso do seu perdão, você me perdoa. Entenda que foi um erro que eu fiz até publicamente, de não enxergar que isso era um problema. Tá? Aí ela falou assim, ó, eu vou ter que orar um pouco para para poder perdoar, vou ter que orar um pouco. Tava brava, né? Tava brava. Ela falou assim, eu vou ter que orar um pouco. Aí passou um pouquinho de tempo, a Melissa foi lá e perguntou, chamou a Pri e falou assim, ô mamãe, você já perdoou o papai? Ela ficou meio assim, né? Ó, o enquadro que tomou da filha. Quero te lembrar que você tem que perdoar ele, tá? Então a Mel veio e trouxe isso e a gente aproveitou até o conflito para mostrar para a Mel como que resolve um conflito dentro de casa. Eu vou resolver um conflito não criando palavras que vão semear no meu casamento mais problemas lá na frente. Porque no momento de tensão que eu poderia falar, ah, você é assim mesmo, você é cheio de desconfiar, de não sei o quê. E aí eu começo a lançar mais problemas no meu relacionamento. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou trazer tudo que tem de bom no meu relacionamento para aquele momento, para consertar aquilo que está de errado, para dali para frente a gente não ter que enfrentar mais palavras que foram lançadas. Que tem duas coisas que não voltam: a flecha lançada, um tiro dado, ou uma palavra lançada. Falou, tá falado, meu irmão. Tá no mundo espiritual, soltou, tá na cabeça da outra pessoa, já era. Então o que eu tenho que fazer? Mostrar para a Melissa que nós estamos tensos, é um momento difícil, mas nós vamos fazer isso com respeito, com cuidado mútuo, como enxergando um ao outro como filhos de Deus. E assim eu vou conseguir administrar um conflito na minha casa, no meu casamento, de forma que a igreja que foi fundada na minha casa não seja destruída, não seja acabada, mas que ela permaneça apesar dos conflitos. Porque nós, como igreja, vamos viver conflitos aqui também. Vamos precisar do quê? De maturidade, de sermos espirituais para resolvermos os nossos conflitos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, nós aproveitamos esse momento desse ministério evangelista, mas também desse momento de mestre, né, de ensino, de aproveitar situações para ensinar os filhos. A palavra do Senhor ela nos mostra, né, claramente, ensina o teu filho no caminho. E ensinar no caminho é o quê? Enquanto ele está indo comigo, eu vou falando, filho, é assim, assado, e a gente está indo. Na medida que eu vou cumprindo a minha missão, eu vou treinando os meus filhos. Na medida em que eu vou cumprindo a minha missão, eu vou transferindo a missão para eles. Então a gente não acha ruim que os filhos estejam participando. A gente não acha ruim que os filhos façam parte. Não, eles precisam fazer parte. Mas eu preciso ter a consciência de como que eu vou transferir isso para eles. Amém, gente? Glória a Deus. E aí a gente tem o próximo, que é o ministério pastoral. Os familiares precisam ser pastoreados. Dedicação e cuidado com a família precisam ser prioridade. Chega um momento da nossa vida em que a gente vai ter que deixar um pouco as outras coisas e passar a cuidar mais da nossa casa e da nossa família, para que a igreja que eu tenho dentro de casa, que é mais importante, não caia por causa da outra. Tem um pastor amigo, o pastor Nilcinho, e é muito admirável a luta dele e como ele se posiciona em relação ao seu casamento. Ele tem uma esposa que tem uma série de problemas de saúde, uma filha também que tem algumas dificuldades com saúde também. Mas esse homem direto, ele deixa a igreja lá, o Bola de Neve. Ele fala assim, gente, eu vou ter que parar tudo, vou cuidar da minha casa e da minha família. Uau! Que homem espiritual!
capaz de deixar uma igreja, porque o pastor corre um sério risco de adulterar com a noiva de Cristo. Ele abandona a sua esposa para ficar com a noiva que é de Cristo. Não pode. A minha noiva é a Pri. Não deixo ela para ficar com a igreja. Nós dois juntos vamos cuidar da igreja. Se ela ficou para trás, gente, vocês me perdoam? O Valdo vai pregar, o Cláudio vai pregar, o Vitor vai pregar, eles vão estar por aqui, eles vão estar cuidando, vão estar ensinando. Vou chamar o pastor Rubens lá, meu amigo, vou acionar ele. Eu vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha família. A igreja já tem um noivo, que é Cristo, e cuida muito bem dela. E é perigoso, né? Mexer com a mulher do homem, né? Você imagina. Ele pagou com o sangue dele para ser da igreja. E esse é um ponto importante no casamento também. Entender que a minha esposa não é minha, mas ela é do Senhor. E o que ele usou para comprar a vida dela foi o sangue dele. Amém, gente? Olha a seriedade disso. Então eu não posso olhar para minha esposa como se fosse minha. Possessão, essa coisa toda. Não, não, de jeito nenhum. Eu não domino e não governo a vida da minha esposa de uma maneira que seja para manipular, para cuidar. Não, a minha esposa, ela é do Senhor. E eu, do mesmo jeito que eu não posso adulterar com a igreja, com o corpo de Cristo e pegar a noiva de Cristo para mim, eu também não posso cuidar da minha esposa nesse formato, onde eu penso que eu sou o dono dela. Não, o dono dela é Jesus. E o sangue que ele derramou lá é uma coisa muito séria. Eu não posso perder isso da minha vista. Não posso de jeito nenhum. Eu preciso entender que eu estou cuidando dela, eu estou ajudando ela a ser salva, a buscar algo no Senhor, a viver uma vida em Cristo. E eu vou fazer de tudo para que a vida dela seja plena no Senhor. Amém? E eu não vou poder perder isso de vista. Eu tenho que entender. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus. É filha de Deus e tem um dono. E eu preciso cuidar dela desse... Pensando numa prestação de contas para o dono. Eu vou lembrar dos solteiros aqui de novo, né? Às vezes a gente pede tanto para Deus, né? Nesse tempo que a gente está em oração, esperando, aguardando pela promessa do Senhor, né? E a gente cria, né? Na nossa imaginação, nas nossas expectativas, tanta coisa, né? Para que seja realmente uma pessoa muito boa. O Senhor pede para que a gente ore para nosso cônjuge, para que a gente escolha muito bem. Mas a gente vê também muitos solteiros que continuam solteiros de tanto selecionar. Escolhe tanto achando que vai encontrar alguém perfeito, alguém pronto. Gente, se vocês acharem alguém perfeito, solteiro, cuidado, que isso pode não virar um romance, pode virar um drama. Porque o perfeito já chegou no fim. Porque o Senhor vai aperfeiçoar até o fim. Ó, o perfeito já chegou no fim, capaz que você casa e a pessoa morra. Não tá pronta, não. Então, ó, quando você encontrar uma pessoa de caráter, de princípio, né, que seja uma pessoa que tenha o temor do Senhor, conserve o temor do Senhor, então se prepara, que agora é a hora de pastorear. Então, eu não estava 100% pronta pro Dani, mas ele veio com todo amor e carinho, foi me pastoreando, foi me levando para um lugar diferente. A gente precisava acessar um novo lugar. A gente estava caminhando agora para um casamento. Mas para que eu tivesse completamente pronta naquele momento, naquela estação, para ele, ele precisou sim cuidar de mim, precisou me pastorear e nós fomos juntos entrar neste lugar de casamento. Ontem mesmo, eu gosto muito de dar exemplos práticos, né? Ontem aconteceu uma situação lá em casa em que eu tive que pastorear a Mel. Eu tava lá em cima cuidando do José e eu cheguei lá embaixo, ela tava chorando num cantinho assim, e ela não é disso mais, né? E aí eu olhei aquilo, eu falei, Mel, o que aconteceu? Aí ela falou, olha, eu tô com saudade da minha tia, porque ela tinha dormido 2 dias atrás na casa da tia dela. Mas ela já não é mais tão apegada assim a minha irmã. Eu falei, nossa, tá com saudade, né? Na hora acendeu uma luz assim, ela quer um cuidado e atenção, porque minha irmã não tá trabalhando, minha irmã tá sozinha na casa dela e pediu pra eu levar a Melissa pra fazer companhia pra ela. Então, assim, por 2 dias ela recebeu toda a atenção do mundo, alguém que tava ali. E aí eu olhei e falei, não é saudade da tia Sá. Nesse momento que ela tá precisando de um cuidado. Aí eu sentei com ela, eu falei, o que eu posso fazer pra te ajudar agora? Ela, eu tô falando que eu tô com saudade da tia Sá. Eu falei, olha, eu posso pegar um maracujá doce pra você, você quer? Ela já levantou a carinha assim. Aí eu falei, olha... Preferido dela, maracujá doce. Aí eu percebi que o narizinho dela tava escorrendo, eu falei, posso fazer uma lavagem no seu nariz? Posso limpar? Aí
Pode, pode. Aí ela foi toda feliz, levantou, lavei o narizinho, eu falei, posso te dar um remédio? Aí ela cada vez ia ficando mais feliz, sabe? Sempre mais cuidado. Às vezes a gente, mais uma vez, quando a gente está aqui na igreja, a gente vê um irmão chorando, ou em qualquer lugar, a gente vê um adulto chorando, a gente fica, nossa, que dó, né? E vai lá e tenta cuidar, mas a gente não se importa nem com os que estão dentro de casa. Naquele momento eu podia olhar para ela e falar, é só uma criança chorando. Não, ali tinha uma alma que estava sofrendo mesmo. Para ela, aquilo naquele momento era muito importante. Então, eu vi o quanto aquilo curou ela. Falei, se você quer que eu coloque você para dormir, não coloco, mas ela para dormir já há um bom tempo, né, gente? Quer que eu coloco? Não, vou ficar aqui. E chorando de novo. Eu vou ficar aqui. Eu falei, não, eu vou te colocar para dormir. A gente vai ficar abraçado um tempinho. E pronto, hoje acordou tudo bem, tava tudo certo, ela foi dormir feliz. Mas era um momento ali que talvez fosse gerar uma dor no coração dela. Uma ferida, nossa, tá todo mundo tão ocupado, minha mãe é ocupada com o José, meu pai é ocupado ali, escrevendo, fazendo não sei o que, não sei o que lá. E ela poderia não ter sido vista. Né? Da mesma forma com o cônjuge. Às vezes a gente não se importa com a dor. Nossa, tá chorando. Ah, mas ela é chorona mesmo, eu sou melancólica, então o Daniel podia pensar isso de mim, ah, mas ela é melancólica mesmo, deixa ela. Não, é uma dor. É uma dor que se ele não estiver disposto a me pastorear ali e me ouvir, entender que existe algo que precisa ser curado em mim, talvez ele só vai orar por mim. Falou, peraí, ó, isso não está no meu alcance, é um trauma da sua infância, mas eu posso orar por você, e aí ele vai lá, ora por mim, né, para que o Senhor derrame uma cura específica, ou então foi eu que fiz algo, então peraí que a gente vai consertar, a gente vai acertar, eu não percebi que eu fiz isso, ou vou fazer diferente agora, enfim. Esse é o pastoreio que a gente tem que ter com a nossa casa de forma prática. Quando nós congregávamos, nós falamos aqui, né, o pastor Rubens, a gente já congregou junto por muito tempo. Aqui na COD a gente tem um lugar, um ambiente de muita liberdade, né? Os irmãos vêm, vão, voltam, às vezes não vêm, e tá tudo bem. A gente entende que a gente não é dono de ninguém, não tem cobrança. É um lugar que a gente quer andar em liberdade. Mas a gente andou em lugares que havia uma exigência grande, assim. Né? Eu e o pastor Rubens, a gente sentava na primeira fileira, tinha que estar todo culto. Né? Eu tinha que estar na escola de líderes, o pastor Rubens também, mas a gente tinha que estar na escola de líderes, no domingo de manhã, domingo à noite, aí segunda-feira era escola de líderes, terça era culto de oração, quarta era célula, quinta era culto de homens, sexta era culto, sábado culto de jovens. Eu estava a semana toda na igreja. E muitas vezes eu estava para puxar o glória a Deus, sabe? Pastor, que situação, hein? A gente não podia ficar falando tanta clareza, mas é assim mesmo. Né? Ele estava lá não para fazer a obra do Senhor especificamente, não estava pastoreando mesmo. Estava lá para puxar o glória, para os irmãos irem junto. Ei, todo mundo dá glória a Deus. Né, pastor? É verdade, pastor? Não, fala a verdade. Era isso, né? Não tem jeito. Eu errei muito nessa época porque a Melissa nasceu. Minha esposa e minha filha precisavam de mim. Eu escolhi a igreja. Eu escolhi a igreja e eu adoeci minha esposa. Pri teve uma depressão pós-parto, muito provavelmente ela tenha tido uma depressão pós-parto. Ela foi curada pelo Senhor, porque não foi procurar tratamento, na época a gente sabia pouco sobre isso. Também, situação difícil também em casa, que tanto ir pra igreja não trabalhava também. Brincadeira, agora eu começo a colocar culpa em tudo, né? Agora tudo é culpa da igreja, brincadeira. Mas é importante relatar que o que ele falou aqui, né? Na verdade. Que existe uma verdade nisso. Que não era, no caso, a igreja, que nem ele falou. De fato, ele tinha que ir e não podia exercer o pastoreio. Ele não podia, ele tinha que estar lá só sentado na frente, dando glória a Deus. É diferente de eu ceder o meu marido para ele ir para a igreja e de fato pastorear e cumprir o propósito dele. E que nem a gente falou, entrar em um lugar de obediência no qual a gente recebe o fruto disso. Porque daí é diferente, né? Eu queria usar a palavra certa, mas eu desfruto desse lugar de obediência. Sempre quando a gente entra num lugar de obediência no Senhor, a gente desfruta algo. Por quê? Porque o Senhor nos pediu para obedecer só porque Ele é um Deus mandão? Não, Ele pediu para você obedecer, porque quando você obedecer, você vai entrar em um lugar de desfrute, você vai entrar em um lugar de propósito. Né? E quando a gente entra nesse lugar de propósito, então eu desfruto. E no caso não tinha propósito. Mas até essa crise financeira também se estabeleceu por falta de maturidade da minha parte, porque eu fui produzir um material que servisse a igreja com um treinamento, com a própria escola de líderes que eu falei.
E eu gastei uns 3 meses sem receber nada, nem da igreja, nem de ninguém. Fazendo aquilo até com alegria, porque sabia que era algo que poderia favorecer o Senhor e o reino e tudo que ele tinha de vontade. Então eu produzi 3 apostilas de um monte de página, um monte de tema, um monte de mensagem. E eu gastei muito tempo com isso. E se instalou uma crise financeira em casa, obviamente. Não trabalhou? Vai receber de quem? Mas foi uma falta de maturidade não cuidar disso. Então eu estou contando para os irmãos um momento da minha vida em que eu errei em priorizar a igreja de fora e não cuidar da igreja de dentro. Não está errado eu cuidar da igreja fora. O problema é entrar nos extremos, né? Não vou fazer nada na igreja porque eu tenho que cuidar da minha família. Mas aí você pode ser um bom pai, um bom marido que também não vai acessar o reino de Deus. Porque as duas coisas são importantes, só precisamos achar equilíbrio. Rodar os pratinhos lá e deixar todos eles rodando. O problema é cuidar de um só, cai o outro. Então eu preciso entender, eu tenho responsabilização dentro da igreja também para que eu não seja um irmão mais novo, mas que eu seja alguém que cuida, um irmão mais velho, que é a consciência missionária. Então eu fui cuidar das coisas de fora quando as coisas de dentro de casa estavam todas arruinadas, né? Nós podemos exercer o ministério profético dentro de casa também. As nossas palavras precisam ser de bênção sobre tudo que estamos envolvidos, inclusive na nossa família. Eu lembro de quando Deus criou o homem, ele falou para Noé, você vai nomear os animais. Dê nome aos animais. Então Adão. Eu fui, né, gente? Adão foi criado por Deus e Deus colocou Adão no jardim e falou assim, vai dar nome para os bichos. Então ele olhava, esse aqui tem cara de tigre, esse aqui tem cara de onça, aquele ali está fazendo macaquice, macaco, né? Então deu nome a cada coisa. Eu entendo que há um poder nisso, porque o nome do bicho fala do propósito dele. Beija-flor. Pica-pau. Cada bicho fala de um propósito. O nome dele fala do que ele vai fazer na natureza. Vocês perceberam isso? Agora, se eu falo lá em casa que é a Pri a Dona Onça, que nome que eu estou dando para minha própria esposa? Não é, ela é amor. Ela é gata. Ela é linda. Não é Dona Onça. Não é patroa. O relacionamento com a minha esposa não é isso. Então eu fui chamado para nomear em casa. Eu fui chamado como... Então isso fala do ministério profético, porque o profeta, ele não é aquele que vê o futuro, mas é aquele que fala daquilo que Deus está fazendo. Então quando eu dou o nome certo para as coisas que Deus está fazendo na minha casa, e hoje, por exemplo, uma coisa que a gente até falou isso esses dias em casa, né? Falei, amor, a gente sempre profetiza, o José vai ficar bom. O José vai ficar bom, porque hoje o temperamento dele é muito diferente do da Mel. Ele é sistemático, ele é ranzinza, sabe? A gente ama muito ele, do jeitinho que ele é, assim, né? Mas ele quer ser chato, sabe? Ele parece que é aquele cara assim, eu escolhi ser chato, nasci pra isso. E a gente ama ele assim, não é uma reclamação, não, meu filho. Mas eu falo assim, amor, como que pode, menino, né? Tem 1 ano e meio, consegue ser tão pequenininho, como cabe tanta chatice, assim? Menino desse tamanho, né? Mas a gente não fala isso como quem tá falando uma verdade que vai ser pra sempre. Falando, esse aí vai ser, né? Mas o que a gente fala muito? Fala, amor, esse menino vai ficar bom. E a gente está tentando descobrir quais são os dons e talentos escondidos por trás de toda, né? Todo esse ímpeto. Todo esse ímpeto do menino. Então o jeito de profetizar na nossa casa e nomear as coisas de casa é falando do José, por exemplo, falando, amor, ele vai ficar bom. A gente vai treinar esse menino, ele vai ficar fera. Essa chatice dele vai se tornar um zelo pelo Senhor, pelas coisas do Senhor. Alguma coisa vai acontecer aqui. Esse menino, esse jeito sistemático dele vai fazer com que ele seja alguém que zela pela igreja, que zela pela casa, pela família. Então o que a gente faz é enxergar aquilo que ele ainda não, que ele pode não ser ainda. Mas eu tenho que olhar para o meu marido, para minha esposa, né? Eu tenho que olhar para minha esposa, tenho que olhar para os meus filhos, a mulher tem que olhar para o marido, e vendo nele aquilo que Deus já vê. A ninguém mais conhecemos segundo o aspecto humano, mas sim agora conhecemos pelas óticas espirituais, conhecemos pelos olhos do Senhor. Então quando eu olho para minha esposa, eu não posso ver o que ela é hoje e falar assim, tá cheio de defeito. Não, eu tenho que olhar para minha esposa e falar assim, uau, eu consigo ver uma grande mulher de Deus nela. Uau, eu consigo ver alguém extraordinário nela, eu consigo ver uma mulher extraordinária nela. Mesmo que ainda haja coisas que precisam ser tratadas, eu preciso ver nela o que ela ainda não é e ajudar ela a chegar nesse lugar. Não é só ver, mas é levar ela para esse lugar de entendimento de quem ela é em Deus. Isso não é só para casa, mas é em todos os lugares, com todas as pessoas, porque a ninguém mais, e não só os de casa, mas a ninguém mais, e ninguém é ninguém.
a ninguém mais conhecemos segundo a carne, segundo o aspecto humano, mas agora nós vemos segundo os olhos do Senhor. E a gente vê profeta, né, Ezequiel, lá no Vale de Ossos Secos. Então, assim, talvez você diga pra mim, não, você tá falando, mas você tem um marido que é pastor. Então é fácil falar, mas eu não tenho. Meu marido é assim, meu marido é assado, minha esposa é assim, minha esposa é assim. Mas quando o Senhor levou Ezequiel lá para aquele vale de ossos secos, ele até, né, quando ele pergunta, será que esses ossos podem ter vida de novo? Aí ele falou, né, Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Aí Deus falou para ele, então profetiza você. Profetiza você. Crê você. O que falta para o seu marido alcançar a salvação? Crer em Cristo. Crer que ele é um filho de Deus. E eu e você, às vezes, não cremos que ele é um filho de Deus santo no Senhor. Como que a gente quer fazer com que ele creia que ele é um filho? Então eu preciso proporcionar um ambiente, eu preciso proporcionar, né, uma situação para que ele entenda de que ele é filho, de que ele experimente esse lugar no Senhor, que ele creia e que de fato entre nos propósitos do Senhor. Eu preciso profetizar até quando? Até que eu veja a vida. Glória a Deus. Aleluia. Até que o Senhor faça. Glória a Deus. E aí começa a chacoalhar os ossos, começa até aquele barulho, aquele ruído que não é legal. O que a gente queria? A gente queria ver só o exército lá brigando e gritando, dando grito da vitória. Mas antes desse exército se levantar, precisa ter alguém que profetize, alguém que aguente escutar o barulho dos ossos lá se batendo, suporte toda aquela situação que deve ter sido, gente, caótica. Imagina você olhar um monte de caveira. Tem gente que não vai nem em cemitério. Tem medo de quem tá embaixo da terra. Imagina você se enfiar num lugar que tá cheio de ossos e de repente eles começam a criar vida. É um processo. Mas a gente sabe que em algum momento o Senhor vai gerar vida. Profetize. Quando a gente tem um filho que ainda não está no caminho do Senhor, a gente corre o risco de ficar ansioso pela salvação dele. Eu sei que alguns irmãos compartilham comigo dessa luta, né? Compartilham comigo quando eu falo assim, porque eles já trouxeram isso à tona em assuntos comigo e a gente tem ajudado esses irmãos. Uma coisa que eu tenho para falar para você, veja o seu filho salvo. Veja ele salvo, porque você não vai entregar mais ansiedade nele. Quando a gente evangeliza alguém, o que a gente entrega? A nossa fé ou a nossa ansiedade? Às vezes a nossa ansiedade, porque a gente evangeliza querendo saber o que ele vai fazer com essa palavra. Não, eu lanço a semente e vou descansar, meu irmão. Veja o teu filho no Senhor, veja o teu filho salvo, veja o teu filho de volta, e você não vai ser mais ansioso. Por último, nossa casa precisa viver o ministério apostólico. E o apóstolo é aquele que funda a igreja. E é o que a gente pregou aqui até agora. Você precisa ser um apóstolo dentro da sua casa, fundar uma igreja na sua casa, dentro do seu casamento, em nome de Jesus, porque as nossas famílias são apostólicas, pois foram edificadas para cumprir a missão do Senhor. Josué, no capítulo 24, verso 15, todos vocês conhecem essa passagem. Josué fala assim, vejam se vocês vão servir Baal, se vocês vão servir os deuses de não sei quem, os deuses de não sei quem. Porém, eu e minha casa... Moisés foi capaz de libertar o povo do Egito, mas não foi capaz de entrar na Terra Prometida, pastor. Porque ele não era alguém que cuidava da igreja de casa. Moisés o tempo todo abandonava a casa para fazer as coisas para o Senhor, né, para o povo de Israel, deixava de lado e não levava junto. Não fazia, não incluía a família nisso. Moisés não pôde entrar na Terra Prometida porque não encontra salvação. A Terra Prometida é para nós uma simbologia da Canaã celestial que tem para nós também, mas não encontra a salvação aquele que quer ir sozinho, sem a família. O filho de Moisés foi o primeiro menino que foi circuncidado pela mãe, porque ele não foi capaz de pastorear o próprio filho. Não foi, a mulher falou para ele, você é um marido de sangue, você é um pai de sangue, você não teve capacidade de circuncidar seu próprio filho. Mas Josué falou o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Jesus falou assim, Deus falou no céu assim, Josué, você sim entra na terra. Porque você não está indo sozinho, você está levando a sua família. Então, Josué estava habilitado, como a Pri ajudou aqui, habilitado para entrar na terra. Por quê? Porque ele leva a família junto. Então, nesse sentido, meus irmãos, nós não seremos Moisés. Nós somos libertadores nessa terra, mas não seremos Moisés.
nós seremos Josué. Nós vamos, mas quando nós chegarmos lá, falar assim, Senhor, a minha família veio junto. A minha família está comigo. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé.